onde começa a venda? Onde começa a venda, Yuri? Cara, depende do nível da tua empresa. Se a tua empresa está começando, a tua venda começa no pré-vendas, na prospecção. Legal. Se a tua empresa está escalando, a venda começa no marketing. Porque Nossa. marketing também é uma venda, só que é uma venda de desejo. Aí vamos esmiuçar isso daí. Será que a venda começa no anúncio? Ou não? Total. Total? Já tá vendendo Por uma quê? ideia para a pessoa. O que vai fazer ela clicar no teu anúncio é a ideia que você vende para ela. É o que você coloca na cabeça dela. Se ela comprou a ideia, ela vai clicar no anúncio. Porque tudo na vida, Matuta, a galera não consegue. Por isso que a pessoa que sabe vender, ela prospera na vida, em todas as áreas. Eu consigo muito mais fácil influenciar a minha esposa por saber vender. Eu sei usar gatilho. A dinheiro é a mesma coisa, né? Eu sei usar gatilho. Eu com trouxe ela, pro Rio de Janeiro assim, aliás. entendeu? Eu sei usar gatilho. Então, tudo é venda. Se você tá com a Jenny hoje, teve um processo de vendas, pô. É porque eu era feio pra caramba, mano. Assim, eu era muito bom de venda. Mas o Matuta, ele nunca Desisti. deixou a autoestima dele. Sempre tive Não, autoestima, até eu quando sempre era tive feio. autoestima, cara. Uma coisa que eu tinha era o jogo interno, né? Aprendi sobre o jogo interno. O jogo interno é sempre forte. Vamos Mas, voltar. beleza. Mas era o Anúncio. processo de vendas. Você se vendeu pra O Jenny anúncio, uma ideia. então, já é o início da venda. O anúncio é o início da venda. Né? Se você tem uma empresa Pergunta. que você quer escalar, se você não faz bons criativos, bons anúncios, você não consegue trazer grande Os leads quantidade de leads. qualificados. Porque a magia, né, Matuto, é uma coisa que você fala muito com maestria. A magia de uma empresa é funil de vendas, né, Empilhados. empilhados. É a magia. Então, hoje, E a gente não comercial é depende demais. só de anúncios. A gente tem estratégias ali que estão andando juntos, desembocando no final do mês. Né? Estratégia de farm, estratégia de social selling, estratégia de indicação, estratégia de revenda para base. Então, nós temos estratégias ali que a gente desemboca tudo num lugar só, que é a venda. Né? Então, o nosso marketing, né, os funis de vendas, é só mais um canal de aquisição Legal. que, por sinal, representa em nível de investimento, né? A gente investe por volta de 200 mil e volta mais ou menos 2 milhões a média, né? É. Então, o Investimento nosso muito investimento em mídia é muito menor Tá do que investindo o até menos agora, tá 150. 150. Então a É gente tá... porque vai para 200 e pouco por conta da escapaga, né? É. Tem a Não, escapaga. mas aí a Iscapaga devolve dinheiro, né? Sim, devolve dinheiro. Entendeu? Então esse é o lance. Então, pra mim, cara, dependendo do nível de game que você tá, o marketing, a venda começa no marketing. Legal. E começa na pré-venda também. A Funcês, quando esmiuçar. começou, ela começou no pré-venda. Conteúdo. A venda começa no conteúdo, Yuri? Começa. Por quê? Porque tá vendendo uma ideia pra pessoa. Então, o conteúdo Nossa, que deu uma traz coisa uma muito boa. ideia pra ela do. Porque, cara, no final das contas, a venda ela é uma percepção. Percepção. A venda é percepção. É como que a pessoa percebe o que ela tá vendo. Você consegue criar uma percepção de acordo com a narrativa. Né? Então, a venda é uma narrativa também. Então, o anúncio, o criativo não, o conteúdo é uma percepção. Vou te dar um exemplo. Tem vendedores melhores do que eu. Óbvio. Mas, na cabeça de muita gente, eu sou o melhor vendedor do Brasil. É verdade. Por quê? Percepção. Porque do conteúdo da call de vendas. É a percepção que eu causei na cabeça do cliente. Sim. Entendeu? Esse lance? Então, causei a percepção. Automaticamente, eu me coloquei naquele lugar de melhor. Né? E sem Mas você ter existe melhor do falado. que eu, obviamente. Sem você ter falado. Exatamente. Em nenhum Então, momento o Yuri falou, eu sou bonzão. que não sei o isso, quê. entendeu? Então, eu tô vendendo uma ideia para a pessoa. Então, o conteúdo é uma venda também. Então, é um funil que desemboca em algum lugar. Sim. Então, é um caminho, vamos dizer assim. Então, sim, é uma venda. E tem uma história bem legal que vira corte depois, viu, pro Instagram. Que é o seguinte: tem um cara chamado Mark Ford, que é um bilionário dono de um grupo chamado Agora, que aqui no Brasil Ah, começou sei só como. pela Empíricos. Chegaram pra ele e falaram assim: qual que é a coisa mais importante que você faz pra conseguir vender o que você vende? Ele vendeu mais de 1 bilhão em e-book. Caraca. Sabe o que ele falou? Todos os dias de manhã eu acordo, escrevo um e-mail e mando pra toda a base. Nossa, mas isso, né? Que coisa estranha, né? Ele falou, por quê? A maior parte da minha base lê os meus e-mails. Se eu conseguir fazer com que eles pensem da forma que eu penso, eu consigo continuar fazendo com que eles comprem aquilo que eu tô vendendo. Total. Então, se eu consigo vender uma visão,
para aquele cliente específico, eu consigo garantir que ele vai continuar comprando aquilo que eu preciso comprar. Porque no mundo, por exemplo, em que eu entendo que eu preciso de marketing, que eu preciso de vendas, a pessoa vai tender a consumir coisas relacionadas a marketing e a vendas. Em um mundo em que eu tenho uma visão que eu não preciso disso, eu não vou consumir esse tipo de coisa. E assim, ó, os grandes meios de mídia, eu tava conversando sobre isso com o Davi Lobeck. Eu fui almoçar com ele. Tava falando com ele ontem. É o Davi. E aí ele até usou isso daí, tá usando nos conteúdos dele essa parada que eu falei com ele. Eu falei, cara, não sei se tu percebeu, mas os veículos de mídia, eles têm os grandes apresentadores, né? Esses apresentadores, eles pegam nesses veículos de mídia e eles colocam e imputam ideias. Então, a novela das 8, cara, ela nada mais é do que uma grande terapia para a construção de ideias na cabeça da população. Tanto que ela constrói tendências, ela constrói a forma com que a população se veste, ela constrói novas modas. Até as músicas do momento, cara, são muito influenciadas pela novela das 9, que é uma terapia que a pessoa assiste todos os dias ali. A Globo, né, os grandes veículos de mídia entenderam isso. Eles imputam no conteúdo deles as ideias que eles precisam para disseminar. E aí, a partir disso, a população começa a pensar dessa forma. Total. E aí, para os patrocinadores lá, que a Globo não é, né? A Globo, a SBT não são Não. inocentes, pô. Os caras Não, faturam pra ninguém é. caramba. Então, o que eles fazem? Eles colocam e imputam ideias com base nos patrocinadores deles. Uhum. Por quê? Porque os patrocinadores deles precisam vender, por exemplo, vamos dizer, é uma cafeteira. Aí eles colocam em vários locais dentro da novela das 8 lá, a pessoa usando uma cafeteira daquela marca específica. A pessoa vai olhar para aquela marca e aí, por ela conhecer aquela marca dentro daquele contexto, ela vai querer ir lá e querer consumir. Então, o conteúdo da rede social, o conteúdo da compra, Ela né, não sabe, ou seja, ela não sabe nem se é bom ou ruim, mas a percepção foi criada. a percepção foi criada com o conteúdo. E aí, vamos lá. A pergunta que não quer calar. Por que tem gente que faz conteúdo, que faz anúncio pra caramba e mesmo assim não vende, Yuri? Cara, pode ser um problema no conteúdo, no anúncio, ou pode ser um problema no comercial, Tá. né? Me Que explica. acontece muito. Vou te dar um exemplo. Às vezes, não chega lead, né? Se a gente está pensando nesse caminho, né? De anúncio, conteúdo para gerar lead para comercial. Às vezes não está gerando lead ou está gerando lead desqualificado porque o anúncio ele está desqualificado ou o conteúdo é desqualificado. Legal. Exemplo, eu quero vender para empresário e eu estou falando vendedor no anúncio ou no conteúdo. Sabe uma coisa que aconteceu esses dias? Só um O parênteses. quê? O Patrick, que é nosso cliente, né, ele tava falando pra mim, pô, cara, eu tô pagando caro no lead, velho. Como é que eu faço pra baixar esse custo por lead? Não sei o quê. Esse CPM que não cai. Será que se eu mudar de conta de anúncio vai melhorar? Bom, minha taxa de cliques? Aí eu falei pra ele, cara, tanto é tua comunicação que eu vou te pedir pra fazer um teste. Você nem vai precisar fazer, você já vai entender. Anuncia tigrinho com bônus de R$ 1.000 pra saber se vai ter mais clique ou menos clique. Uhum. Vai ter muito mais clique. Porque a comunicação é para um público muito mais aberto. Aham. Só que será que vai vir lead qualificado o suficiente para você conseguir fechar? Ele falou, é verdade. Então é a comunicação, cara. Total. Total. Então, e aí ou pode vir desqualificado ou pode não vir lead porque não tá gerando uma percepção boa, não tá gerando desejo e etc. Isso aí. Ou pode ser também, lead está qualificado, tá gerando uma boa percepção, mas o time comercial tá bagunçado. Sim. Então acontece muito isso com o marqueteiro, né? Os caras são bons em trazer leads, os caras sabem trazer lead qualificado, aí sabem comunicar bem. Aí você vai olhar o faturamento, tá uma bosta. Sim. Aí a pessoa pensa o quê? Pô, vou investir mais dinheiro em tráfego para trazer mais lead. Cara, o problema não é isso. O problema é que você não tá tendo processo de vendas eficaz para fechar os leads que estão vindo. E detalhe, se você botar mais dinheiro, você vai jogar mais dinheiro no ralo, pô. Ponto final. Então é melhor você ajustar o teu processo comercial e melhorar o teu processo comercial para trazer os leads. É que nem aquele cara que pediu cancelamento, né? Que pediu reembolso, né? Nossa, velho. Pediu reembolso para você e falou assim, pô, Matuto, eu vou declinar da proposta. A gente tinha acabado de entrar, tinha um dia, tinha fechado, porque eu vou investir mais dinheiro em tráfego. Pegar o Pô, dinheiro e investir em tráfego. o problema dele era comercial, ou seja, ele vai torrar dinheiro em tráfego. Ponto. E o Porque ele vai pior, trazer o lead e não vai saber fechar. não, é uma tristeza, né? Porque o cara, ele tinha grana, tinha Não, tem pagado. que se fuder mesmo. Vai pegar a grana inteira. Não, tristeza pra mim, né? Porque perdi a venda e o cara não vai voltar mais. Não. Porque o dinheiro que ele tinha pra investir, ele vai investir todo em marketing, não vai voltar um centavo. E aí ele não vai conseguir depois investir naquilo que ele queria investir, que era setor comercial. Mas Exato. ele não entende isso.
Não, entendeu? Então, por isso que o problema pode ser ou pela falta de lead qualificado, e aí já é um problema na venda da ideia, na janela de percepção ali do anúncio, do Boa. conteúdo, ou pode ser no comercial, que aí já é uma questão de estrutura comercial. Que a maioria das vezes o ponto. Aí tu me pergunta assim, pô, Iro, mas onde é melhor investir primeiro? Então, né? É melhor investir primeiro em melhorar meu conteúdo, em melhorar Branding, meu tráfego, ou é melhor investir primeiro em comercial? Cara, 1000 vezes melhor você investir comercial. primeiro em comercial, porque as chances de erro são muito menores. Porque se o cara for bom, se o teu comercial for bom, até o lead que é cagado, supostamente, ele consegue virar alguma coisa. Ele consegue fazer pelo menos a pessoa comprar o produto de saída e se pagar o lead, sabe? Legal. Pelo menos ele consegue fazer isso. Então, é muito melhor você investir no comercial do que investir no pré-venda sempre. Então, se Ótimo. alguém chega para mim, onde eu mexo primeiro? Mexe Comercial no do que investir no comercial. marketing, né? É, Ou pré-venda. mexe no teu comercial primeiro. Né? Ah, Yuri, tá falando isso porque tem jogo de interesse. Não, cara, tô É falando real. isso porque é a realidade, porra. Se você melhora 1% da tua taxa de conversão, investindo o mesmo valor, tu bota mais dinheiro no teu bolso, pô. Simples assim. É isso aí. Você pode investir o mesmo se você melhorar teu comercial. Quando fala melhorar comercial, é importante a pessoa entender o que a gente está falando. As ofertas dela, o processo comercial, ter uma boa apresentação. Eu estava conversando com um cliente nosso, palestrei no Mastermind dele. Uhum. Ele está com uma taxa de conversão média de 8%. Não tinha apresentação comercial. Falei, cara, coloca a apresentação comercial. Eu tenho certeza que quando ele colocar, eu conversei com ele ontem sobre isso, né? Ele vai colocar agora. Ele Uhum. vai pelo menos dobrar a taxa de conversão média dele. Por Total. quê? Porque ele tem um processo comercial que funciona muito bem. Ele já vende bem. Mas eu tenho certeza que ele vai pelo menos dobrar a taxa de conversão. Ele me prometeu um Rolex se ele bater uma meta lá. Falei, meu amigo. Não vai ser difícil, não. Eu tenho certeza que ele vai bater. E assim, beleza. Sobre pré-vendas, então. O que eu enxergo, Yuri? Eu quero a tua visão também. Hoje você tá como responsável do setor de pré-vendas da empresa, né? Uhum. Eu vejo que assim, mesmo que o marketing não bata a quantidade de leads, o pré-vendas precisa gerar a quantidade de oportunidades para conseguir fechar no final do mês. Você concorda Óbvio. comigo ou não? Óbvio. Então, Por, então fala por aí. isso que, inclusive, a gente dá pouco lead por pré-venda, né? É. A gente dá de 20 a 25 leads dia por pré-venda. Mas, Yuri, por Por que pouco SDR. lead? Por SDR. Mas, Yuri, por quê? Porque eu não quero deixar meu SDR preguiçoso, pô. É isso aí. Quanto mais eu der lead para ele, mais ele vai atrás do próximo lead. Porque é muito mais confortável pro ser humano ir atrás do próximo lead do que ficar correndo atrás de lead que disseram não. Só que, ao mesmo tempo, o pré-vendas é o mais lucrativo que existe, né? Desculpa, o processo, o cliente de follow, o cliente que não responde é um cliente mais lucrativo, porque que nem dinheiro não tem tempo. Ontem mesmo a gente entrou, nós fizemos, eu e Vinícius, a gente fez uma reunião com pré-venda, toda segunda-feira a gente está fazendo uma reunião com todo o comercial, e eu mostrei para eles que um processo de follow meu, mostrei a tela e falei só, olha esse processo de follow. De mandar mensagem que a gente responder, mandar olhinha, todo aquele nosso processo que a gente tem detalhado lá, cara, só seguir, né? gerou Sim. 160 mil reais de caixa. Por causa de um follow. O cliente não respondia e eu respondi. E ele falou assim, pô, ele falou pro sócio dele, que falou, cara, eu tenho que marcar com o Yuri logo, porque ele não para de mandar mensagem. Entendeu? Então, só que aí se tudo é muito lead por pré-venda, Ele não consegue fazer ele não isso. faz. Ele não consegue porque ele vai ter muito lead novo e para ele é muito mais confortável ir atrás do próximo lead do que ficar atrás do lead que ignorou, que rejeitou, que disse não. Aí tem aquela frase que você fala muito, né? O lead mais difícil de agendar é o lead mais fácil de comprar. Total. Quem tem dinheiro não tem tempo. Quem tem tempo é quem não tem dinheiro, geralmente.